Olá, tudo bem? Vamos mais uma aulinha. Vamos trabalhar agora a parte de morfologia da língua portuguesa, tá? Então, a primeira coisa, lembre que a língua portuguesa é um idioma. Acredite, um idioma dentre vários. E quando você faz uma... Eu sei que você deve estar rindo, tá falando, coitada, essa professora é maluca, mas pensa comigo. Quando você faz uma prova de inglês, qual é a primeira coisa que você faz? Não é traduzir? E por que que não traduzimos a prova de português? Quando nós traduzimos, a gente vai entender que aquele dito popular, a gramática é um acumulado de regras que não tem lógica nenhuma, que esse dito é nada mais, nada menos do que um dito mesmo. Porque é óbvio que ela tem lógica. Morfologia. Nós vamos estudar as palavras do idioma, como elas se formaram, quais são a maneira melhor de eu as usar, como elas se classificam. Morfoforma, logia, estudo. Então, vamos trabalhar? Vamos? Vamos ver direitinho o que é morfologia primeiro. Olha lá. Na língua portuguesa, a estrutura das palavras se apresentam mais ou menos semelhantes, sendo compostas de alguns elementos: radical, afixo, desinência, vogal temática, consoantes e vogais de ligação. Cada elemento na palavra carrega um pouco do seu significado ou cumpre uma função para que a palavra se estruture. Então, pensa bem. Para eu analisar uma palavra morfologicamente, a primeira coisa que eu tenho que entender é que essa palavra se separa em elementos. Formação. Pensa numa metáfora bem desgastada, bem pobre, pensa num prédio. No momento da construção deste prédio, da sua casa, eu não tive que primeiro o alicerce, os cômodos, o acabamento, a parte elétrica. Não é assim? As palavras, a morfologia analisa exatamente isso. Como é que as palavras foram se aproximando? Pedacinhos. Cuidado, não são sílabas. São elementos que entraram na estruturação desse vocábulo com especificações. Eles têm um objetivo de ali estar. E esses elementos são chamados elementos estruturais. Então, agora, nós vamos formar as palavras do idioma. Vamos lá? Lembra deles? Lembra que a gente acabou de ver os elementos estruturais? Vamos comigo? Radical, afixo, desinência, vogal temática, consoantes e vogais de ligação. Tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre o radical. Eu fiz uma metáfora com sua casa, não foi? Não fiz uma metáfora com sua casa? Então, vamos pensar? É o alicerce. É aquela parte que vai segurar o sentido, né? Para que você vá criando em cima dele. É o alicerce e os cômodos vêm em cima dele. Um sentido figurado, mas é só para você entender isso, né? Então, vamos lá, vai. Radical é a parte fundamental da palavra. É nela que está o significado principal. O radical, cante, que forma o verbo cantar, que forma o substantivo cantor, que forma o substantivo cantiga, é a base. Tá vendo como ele é a base? É ele quem vai dar sentido às palavras. Acontece que, se você prestar atenção, o radical cante não teria significação nenhuma se o A não aparecesse, que é a nossa vogal. Então, já vamos analisar junto. Olha lá. A vogal temática ocorre entre o radical e uma desinência. Então, vamos pensar assim, ela vem após o meio radical. Após o radical, vem a vogal temática.
Não pense em desinência por enquanto, que a gente ainda não as viu. E elas, qual é a função delas? Essa aqui, ó. Elas vão dar sentido. Tá vendo? Por exemplo, o radical fal. Ó, se não fosse a vogal, ele não teria sentido. Radical mais vogal, eu criei fala. Olha como ela vai dar sentido à palavra. Entende. Mais o E, eu criei entender. Radical divide. Mais o I, eu criei divide. Tá vendo? Então, eu preciso da vogal temática para que a palavra tenha significado. Olha lá. E nos nomes, professoras? No verbo, eu já entendi. No nome é a mesma coisa. Eu tenho o radical livre, que se eu não unir ao O, ele não vira livro. Bem lógico, né? Eu tenho o radical car, que eu preciso do O para criar carro. Eles dão sentido à palavra. Então, existe uma máxima, né, de professor de português. Quando você pega o radical de uma palavra, soma a ele a vogal, e o resultado dessa soma for um tema, olha lá, o que é um tema? É toda palavra com sentido. É sinal que essa vogal é vogal temática. Ela apareceu para dar sentido ao radical. Tá vendo? Acontece que a palavra flexiona. Você já ouviu isso, né? Há classes gramaticais na língua que se flexionam em gênero, feminino e masculino, em número, singular e plural, em tempo, presente, passado, futuro, em modo, e aí entram as nossas desinências. As desinências é que vão dizer, vão dar notícia para você. Vão dizer que aquele texto, aquele acidente, aquele ocorrido envolveu o ser humano do sexo feminino, do sexo masculino. Elas é que vão dizer para você se a notícia já aconteceu, está acontecendo. Vamos a elas. Olha lá. Desinência são morfemas, ou seja, elementos. Quando você lê morfema, leia elemento, ó, que indicam os tipos de flexão que uma palavra pode sofrer. Tal como as vogais, elas são chamadas de nominais quando se referem a nomes, de verbais com verbo, ou seja, há desinências nominais e há desinências verbais. As nominais indicam gênero. O que é gênero, gente? Feminino e masculino, né? Amigo, amiga. Olha lá. Número, que é o plural. Amigos e amigas. A desinência nominal pega a palavra e varia essa palavra em gênero, ok? Feminino, masculino. E em número, singular ou plural. Cuidado, hein? Nem sempre o A no final da palavra indica gênero. Por exemplo, escola. A palavra escola, o A não é uma desinência, ele é apenas uma vogal temática. Porque essa palavra não sofre variação em gênero. Tá vendo? Eu só vou ter uma desinência se a palavra puder ser alterada em gênero. Professor, e lenço? É vogal temática. Então, nem sempre o A e o O são desinências de gênero. Cuidado, ok? Aí, elas vão indicar as variações. Esse é o segredo, né? E a desinência verbal, professora? Se a nominal indica feminino, masculino, singular e plural, a verbal indica o modo em que a notícia está sendo dada e indica o tempo, quando a notícia aconteceu, e indica o número com quem ela aconteceu. Olha lá. Se foi com uma pessoa, se foi com várias, se envolveu o escritor, eu vou jogar o nós, né? Aí vem as desinências.
Elas vão aparecer sempre no sufixo, tá? Olha lá, o vá e o ia, do pretérito imperfeito. O rá, do mais que perfeito, verbais, né? O ria, do pretérito. O sse, do presente. Gente, há alunos que decoram isso. E é legal, sabia? Quando uma questão perguntar para você o tempo do verbo, né? O tempo que foi escolhido pelo poeta, pelo escritor, olhe a desinência. Lembra? Olha lá, se o verbo terminar em vá ou ia, é porque está no pretérito imperfeito do indicativo. Cantava, fazia, falava, permitia. Terminou em RA, tá no mais que perfeito. Fizera, falara, ouvira. Terminou em SSE, é o imperfeito. Se eu falasse, se eu pudesse, no subjuntivo, uria, do futuro do pretérito. Se você gravar essas desinências, vão ajudar muito você na hora que a gente estiver estudando o verbo, né? O verbo também se flexiona em pessoa. Terminou em o, primeira pessoa. O S, o tu. O mos, a primeira do plural. O M, a terceira do plural. Olha lá. E você vai ver que os verbos, quando regulares, eles vão seguir. Então, eu falo, vamos, eu canto, eu penso, eu ando, eu compro, terminam da mesma maneira. Tu falas, tu andas, tu pensas, tu compras, nós andamos, nós falamos, nós pensamos, nós compramos. As desinências, elas vão nortear o aluno na hora da conjugação verbal, né? Então, vamos? Lembrando? Vamos lembrar? Desinência nominal. Faz com que a palavra indique para você, leitor, o gênero, se masculino ou feminino, o número, se singular ou plural. Desinência verbal vai indicar para você o tempo, os pretéritos e futuros, o modo, a pessoa e o número. E vai aparecer só nas formas verbais. Isso é a estrutura da palavra, né? Então, vamos continuar. Vamos. Aí aparecem os afixos. Atenção, hein? O afixo tem uma função importantíssima na língua portuguesa. Tudo que não é legal, dizemos ser ilegal. Tá vendo? Se eu tiver que escrever novamente uma redação, eu vou reescrever. Eles vão grudar seu radical, antes ou depois dele, que nós vamos ver agora, e vão alterar o sentido desse radical. Quais são os afixos do nosso idioma? Olha lá, prefixos e sufixos. São os dois afixos. Ó, o prefixo sempre antes do radical. Mudando o sentido do igual. O in, mudando o sentido do feliz. E o re, dizendo que eu tenho que fazer novamente o que já havia sido feito. E o sufixo, professora? Sempre depois. Olha lá. O sufixo, às vezes, ele muda até a classe gramatical da palavra. Normal, adjetivo. Normalmente, advérbio. Olha lá. Lavar é um verbo. Lavável é um adjetivo. Ele vem não só para mudar o sentido, né? Mas para mudar a classificação. Ambos, prefixos e sufixos, vão formar uma nova palavra. E essa palavra se chamar CA, uma palavra derivada. Então, quando perguntarem para você agora, você sabe o que é uma palavra derivada? Não diga, é a palavra que veio de outra, não. Venha com mais cientificidade. Derivada é uma palavra em que o radical se mantém e acrescenta-se prefixo e sufixo. Tá vendo? Pedrada, derivada de pedra. Pedra é o radical, ada é o sufixo. Tá vendo? Então, eu vou derivando através desses elementos que nós trabalhamos, né? Professora, além do radical, que eu entendi, é a base. A vogal temática, também entendi, é o que dá sentido. As desinências, mais difíceis, mas são as que passam informação de tempo, de modo, de
quantas pessoas, o gênero. Prefixo e sufixo ainda tem mais? Pior que tem. São elementos que são de menor importância, talvez, mas necessários na formação da palavra. Quer ver? São os nossos elementos de ligação. As vogais e as consoantes de ligação. Elas não têm valor significativo. Olha lá. Mas sem elas a palavra não teria sentido. Olha um exemplo, ó. Junto ao radical gás, eu quis atribuir o sufixo metro. E eu tive que colocar aqui uma vogal de ligação, senão a palavra não existiria. Olha lá. Junto ao substantivo Paris, eu quis acrescentar o sufixo ense para dizer que a pessoa vem dali, um adjetivo pátrio. Só que eu tive que jogar uma vogal de ligação. Senão seria parisense e não parisiense. Tá vendo? As vogais ligam, assim como as consoantes. Percebe que elas não dão sentido igual a vogal temática. Ó, gaso não tem sentido. Então, vogal temática não é vogal de ligação. As consoantes de ligação também ligam, olha lá. O chá, leira. Cafezal. O eira é o sufixo, o chá é o radical e o L, a consoante de ligação. Cafezal, café é o radical, o al é o sufixo, consoante de ligação. Vogais e consoantes de ligação, cuidado, hein? São também conhecidos como infixos, porque são elementos de menor importância, né? Eles não alteram o sentido da palavra, eles não vêm contando para você deixa eu pensar, nem gênero, nem número, nem nada. Eles só dão ideia às palavras. Parceiros, é isso, né? Vamos fazer assim? Vamos estudar? Agora você já conhece as estruturas, os elementos formadores. Agora é moer em cima, pegar as palavras, selecioná-las, picar em pedacinho, reconhecer tanto a nomenclatura quanto a valia, tá? E aí, até o nosso próximo encontro. Fica com Deus. Estuda bastante. Qualquer coisa nós estamos juntos, tá bom? Beijo. Até mais.